de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Aí nós já vamos dar início à nossa aula, trazendo aí mais algumas informações, a parte introdutória, que nos diz assim, Efésios 1:3. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Em algumas versões diz em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém, Jesus. Se nós formos observar as cartas que nós já tratamos do apóstolo Paulo, livro de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e a carta aos Gálatas, nós vamos observar Paulo tratando de situações de uma igreja local, tratando de divisões de uma igreja interna, de situações de uma igreja. Mas, se nós observarmos a carta aos Efésios, justamente Paulo, ele não vem tratando de um assunto da igreja em si. Paulo não vem tratando de um assunto como que estava a igreja aos Coríntios, das divisões, das contendas, das contradições, como vem tratando a igreja aos Gálatas, sobre a apostasia e sobre também o seu ministério, a defesa do seu ministério. Paulo não vem tratando isso quando escreve aos Efésios. Por quê? Porque justamente a carta aos Efésios, ela era considerada, ou é considerada, foi considerada até um certo tempo, por uma carta que Paulo havia enviado para os irmãos de diversas localidades, não só para a igreja de Éfeso, para a igreja de Efésios, mas para outras regiões. Os irmãos liam a carta e faziam a aplicação e a pregação em cima dos escritos de Paulo. Então, nós não vamos encontrar na carta aos Efésios esse tratamento de Paulo com um ponto específico, tratando de algo específico dentro da igreja, ou de algo que está justamente na igreja de Éfeso. Não. Paulo escreve uma carta que abrange mais pessoas, vai mais além do que simplesmente a igreja que está em Éfeso. Para uma parte introdutória e uma introdução da nossa aula de hoje, Egon Peterson, que foi um grande homem letrado da Bíblia Sagrada, doutor, professor, pastor, e até ele escreveu um comentário bíblico. Ele escreveu os seus comentários bíblicos nas partes introdutórias dos estudos da Bíblia, que ele traz por nome A Mensagem ou A Bíblia. E na nota introdutória da carta aos Efésios, ele escreve um texto que eu achei muito interessante. Olha como ele escreve. Na nota introdutória sobre os Efésios, inserida na Bíblia A Mensagem, que justamente é dele, o comentário é dele, ele que criou, ele escreve dizendo: reúnem o que sobrou do nosso mundo devastado pelo pecado. Paulo começa com uma brilhante exposição acerca dos que os cristãos crerem em relação a Deus. É como um cirurgião trabalhando habilidosamente numa fratura exposta, insere em nosso comportamento os pinos da crença em Deus, de modo que os ossos, crença e comportamento se unem e sejam curados. Olha o que ele escreve.
É como um cirurgião trabalhando numa fratura exposta. Assim é Paulo tratando com os irmãos, escrevendo esta carta. Conforme vai colocando os pinos, vai colocando sobre eles a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, e isso cura e torna um só, tanto em crença e também em comportamento. Achei muito interessante essa nota introdutória da Bíblia, a mensagem deste grande homem estudioso da Bíblia, da palavra do Senhor e um grande mestre também dos tempos em que viveu. No início dos anos 60, ainda a linha de introdução, no início dos anos 60, depois de Cristo, a cidade de Éfeso era um ótimo exemplo do que se conhecia como a Pax Romana, ou a paz romana. Havia também uma forte sequências de obras feitas pela Pax Romana, que justamente eram as estradas. Quando Roma assumiu o seu império, ela implementou e expandiu fortemente a parte de estradas, abriu estradas do norte ao sul de Roma, existiam estradas. E isso facilitava o comércio, tanto o comércio próprio de si mesmo, como o comércio do império, como o comércio militar, turístico. Então, através dessa Pax Romana, que era esse agrupamento de pessoas que estavam responsáveis pela construção das estradas, e com isso também trazia paz ao império, o império estabelecia na cidade de Éfeso a prosperidade, tanto comercial como militar, turística. Por quê? Vinha seda da China, trigo do Egito, e tudo isso era transportado para Roma e quase sempre passava pelo porto de Éfeso. Então, nessa época, Éfeso era uma cidade com aproximadamente 25 mil habitantes. E o templo de Diana, o templo de Artemis, a deusa pagã, tinha 4 vezes o tamanho de Parthenon, que estava lá na Grécia. Com toda cidade forte, havia também um lado complicado. Era uma cidade forte, que havia o seu movimento, agitação diária, mas também havia o seu lado complicado das coisas. Os senhores enriqueciam cada vez mais às custas de escravos, muito parecido com o contexto de Gálatas. Enriqueciam às custas dos escravos, o exército suprimia de modo implacável qualquer revolta contra o império, por qualquer motivo. O povo buscava viver nesta corda bamba e partir ali, de certa forma, de um miticismo exagerado do sexo, da bebedeira, do dinheiro. É justamente um contraste entre a paz de Roma e a paz de Cristo. Esse contraste era gigantesco. Para ter paz com Roma, justamente precisava se distanciar de viver uma vida em paz com Cristo. Havia este abismo sobre a cidade de Éfeso. Originalmente uma colônia grega, Éfeso era a capital da província romana da Ásia. Na costa ocidental da Ásia Menor, uma cidade que servia de ponte entre as metades do Ocidente e Oriente do Império, do Ocidente ao Oriente, servia ali como ponte, interligava os dois lados, ocidental e oriental, sendo considerada uma das 5 principais cidades do Império no século I. A cidade tornou-se também uma das mais importantes para a expansão do cristianismo. Se nós formos observar o ministério de Paulo, lá em 53, 55 depois de Cristo, que é relatado em Atos 19, durante a sua longa permanência em Éfeso, que Paulo permanece muito tempo ali, Éfeso tornou-se o centro para a evangelização e para a parte que a igreja tinha se desenvolvido
uma grande evangelização para a parte ocidental da Ásia Menor. Nós formos observar Atos 19:10, trata deste assunto, desta expansão do evangelismo alcançando várias cidades, e o centro disso justamente era a cidade de Éfeso. O envolvimento profundo de Paulo com essa igreja pode ser visto pelo vislumbre que ele dá em seu discurso aos anciãos na partida de Éfeso para Jerusalém. Lá em Atos 20, do capítulo, do verso 16 ao verso 38, e quando nós estávamos tratando do livro de Atos, nós até lemos com os irmãos esse texto que Paulo trata, e eu quero ler com os irmãos três versículos, do tempo que Paulo esteve em Éfeso e essa despedida de Paulo, que ele está indo a destino a Jerusalém. Atos 20, a partir do verso 35. Tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. E, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, há esse discurso de Paulo em Atos 20, que ele está saindo da cidade de Éfeso, com destino a Jerusalém, e há esse discurso. Há essa intimidade pastoral de Paulo com os irmãos da cidade de Éfeso, com a igreja de Éfeso. Há essa intimidade de Paulo com os irmãos de tratar sobre esses assuntos que Paulo vem tratando no decorrer da carta, que ele trata como filhos, adoção, graça. Ele trata muito assertivamente a questão de em Cristo, nós em Cristo, enxertado em Cristo, nós em Cristo. Paulo vem tratando desta forma, como se nós estivéssemos em Cristo. É bom lembrar que Paulo, quando escreve esta carta, Paulo está preso. E justo já na introdução, eu coloquei assim, aos Efésios, o cativo que edificava os livres. Por quê? Porque Paulo justamente está preso. E quando ele está preso em Roma, agora já com o seu decreto assinado, com o seu mandado assinado, com a sua sentença determinada, Paulo escreve esta carta aos irmãos. E justamente a autoria é identificada já no primeiro verso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, verso 1 do capítulo 1. Sua autoridade é corroborada por Irineu, Clemente, Alexandria e Orígenes. Só esses homens, né? São os grandes estudiosos aí do século I, século II da Bíblia Sagrada. Já no tempo de Inácio, no início do século II, a carta era citada como preveniente da mão do apóstolo. Na era moderna, já ao passar dos anos, alguns estudiosos aí especulavam e de alguma forma questionaram a autoria paulina, dando algumas explicações sobre supostas divergências na linguagem e na sintaxe, mas é claro que isso não teve nenhuma relevância e não foi assim algo de muito importante. Outros acreditam que a Efésios parece ser, a carta aos Efésios parece ser muito dependente ou dependente demais de Colossenses. Essa situação acaba justamente por cair em uma ironia, pois muitos biblistas avaliam a carta aos Efésios como sendo a culminância do pensamento. É normal. Justamente é isso.
porque Paulo, quando escreve aos Efésios, ele não trata de nenhuma situação local de uma igreja. Ele trata de um corpo, de uma união, de um povo só, de uma unidade em Cristo. Ele não trata como tratou com a igreja de Corinto, como tratou com a igreja de Roma e como tratou também com a igreja de Gálatas, aos Gálatas. Ele trata de uma forma diferente, a unidade em Cristo Jesus. E depois nós vamos destacar alguns textos que nos levam a esse pensamento e também a esta forma de crer. Vamos a local e data? Depois os irmãos têm tudo isso no seu esboço também, que você pode meditar com mais tempo aí no decorrer da semana. A data mais provável da escrita... Perdão, irmão. É do ano 60 ao ano 61 depois de Cristo, justamente levando em consideração a prisão de Paulo, mencionado justamente na carta de Efésios, no capítulo 3, no verso 1, que Paulo diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Por conta disso, dá-nos entender que Paulo justamente está preso. Também ele trata disso lá em Efésios 6, no capítulo 20, e também trata disso, a mesma referência ele usa em Colossenses 4, no verso 13, verso 10 e verso 18. Sabemos que Paulo morou vários anos em Éfeso, estabelecendo um núcleo de cristão para uma atividade missionária em toda a província. Durante uma visita a Jerusalém, Paulo foi preso e ficou 2 anos à espera de julgamento. Mais tarde apelou para Roma e foi transferido para aquela cidade a fim de ser julgado como cidadão romano. Nós vemos isso, Paulo apelando para Roma, lá em Atos. Da prisão, Paulo persistiu orientando as igrejas por meio de cartas, justamente dentre elas a carta aos Efésios, Atos 28 e os demais textos que nós já citamos. A carta aos Efésios é uma das 4 cartas conhecidas como epístolas da prisão, juntamente com Colossenses, Filipenses e Filemon, que Paulo trata das epístolas escritas na prisão. Claro que dentre elas também está aí a carta segundo Timóteo. A carta aos Efésios é considerada a mais impessoal das epístolas paulinas. A palavra aos Efésios não aparece nos melhores manuscritos, nos originais que nós podemos ver até ali no século III. Não tinha conhecido ainda esta expressão aos Efésios. Também se encontra ausente dos grandes códices do século IV e do Vaticano também se encontra ausente. É claro que isso foi implementado aí no decorrer do tempo, carta aos Efésios. Alguns estudiosos pensam que a carta aos Laodicenses tenha sido, de fato, a carta aos Efésios. Ele trata disso em Colossenses 4,16. Mas eu quero fazer uma abordagem que John Stott diz que Paulo, no primeiro versículo da carta, usa vários termos justamente para descrever os seus leitores. Por isso que nós acreditamos que Paulo ele não escreveu somente para os irmãos de Éfeso. É claro que nos dias em que vivemos, a carta, todo o cânon sagrado, toda a Bíblia Sagrada serve para nós. Mas no intuito da escrita, a intenção de Paulo não era somente aos irmãos de Éfeso, porque observa bem o verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Observa bem que Paulo vem tratando a sua autoria, já no primeiro verso, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aí ele vem tratando aos leitores, e ele diz aos santos. Quando ele trata de aos santos, não é uma elite espiritual,
mas aqueles separados que pertencem a Deus. Aí ele segue dizendo, aos que estão em Éfeso e fiéis. Esse termo e fiéis, justamente, a família da fé, unidos por sua confiança comum em Deus, mediante Jesus Cristo. Aí ele trata do outro termo, os que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão em comunhão com a cabeça do corpo, que é Cristo. Stott faz um resumo magistral da descrição de Paulo sobre a identidade dos destinatários da carta de Éfeso. Então, dá para nos entender que não era simplesmente para a igreja de Éfeso. A descrição de Paulo dá aos seus leitores, portanto, é compreensível. São santos porque pertencem a Deus, são fiéis porque confiam em Cristo, e têm dois lares, porque residem igualmente em Cristo e residem também em Éfeso. De fato, todos os cristãos são santos e são fiéis, e vivem tanto em Cristo como no mundo secular, no mundo em que vivemos, ou seja, nos lugares celestiais e na terra. Muito dos nossos problemas espirituais justamente surgem do nosso esquecimento de que somos cidadãos de dois reinos. Nossa tendência é ou seguir a Cristo e retirar-nos do mundo, ou ficar preocupado com o mundo e esquecer de que também estamos em Cristo. Justamente Paulo vem tratando isso muito forte nesta carta aos Efésios, e há também uma forma que Paulo traz em sequência, que ele vem explicando alguns termos para chegar a um propósito final lá do capítulo 5 do capítulo 5 e do capítulo 6. Os principais temas desta carta que nos traz, há uma variedade de temas importantes. Primeiro, que Paulo vem tratando de um tema que, nos dias em que vivemos, de certa forma, se torna esquecido, que Paulo vem tratando da grandeza de Deus, do verso 3 ao verso 20. Claro que não é nenhuma grandeza física, não. É numa grandeza espiritual, de soberano, de soberania do Senhor. É desta forma que Paulo vem tratando. A exaltação de Cristo também é um dos principais temas que Paulo usa. Do capítulo 1, verso 10, verso 21, 22, capítulo 4, 15, 16, capítulo 5, verso 29. Paulo vem trazendo a exaltação de Cristo. Quero ler com os irmãos capítulo 1, verso 10, que é bastante importante. Olha o que nos diz. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ele vem trazendo justamente isso, essa exaltação de Cristo, a plenitude dos tempos. Outro principal tema é a salvação e a sua dimensão presente, capítulo 2, versos 5 e 8, também é muito importante. Vamos ler com os irmãos, do verso 5 ao verso 8. É bem curtinho. A salvação e a sua dimensão no tempo presente, ou dimensão presente. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação e a sua dimensão no tempo presente, pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Os cristãos e a sua relação com Cristo também é um dos principais temas. A expressão que Paulo usa bastante
E eu gosto desse termo que Paulo usa no seu escrito aos Efésios, que é em Cristo. Justamente ocorre 34 vezes esse termo que Paulo usa em Cristo. É que Paulo vem trazendo aos irmãos um pensamento de estar enganjado em Cristo, estar junto com Cristo. Porque se nós formos observar e analisar o contexto da carta, Paulo está preso, mas é um preso que está livre, justamente porque Paulo está em Cristo. E estando em Cristo, agora vive em liberdade. Mesmo estando atrás das grades, Paulo está livre, porque pela palavra do Senhor, por estar em Cristo, então ele está vivendo em liberdade, mesmo estando atrás das grades. Paulo também trata em um dos principais temas a unidade entre judeu e gentil. Paulo trata muito disso, da unidade dos irmãos, do convívio com os irmãos. Paulo trata a luta contra os poderes. Paulo trata também a obrigação ética dos fiéis. Paulo trata sobre ser um apóstolo dos gentios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Paulo trata de algumas, ou utiliza de algumas metáforas da igreja, como a morada de Deus, capítulo 2, corpo em plena ligação com a sua cabeça, no capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5. A mulher em relação ao seu marido, ele traz esta comparação também com a igreja e Cristo, no capítulo 5. No centro da mensagem de Efésios está justamente a recriação da família humana segundo o plano original de Deus para ela. Então, há esses temas importantes que nós destacamos aos irmãos e vale a pena você trazer com uma abordagem um pouco mais calma e detalhada sobre cada tema. Nós trouxemos também, como de costume, aquele breve esboço que nós colocamos em nosso material de apoio, a introdução, o propósito de Deus na história, o conhecimento de Deus do seu poder, a redenção pela graça, a reconciliação, a nova sociedade, o ministério divino, a união no amor de Cristo, propósito de Deus para com a igreja, os dons da igreja, o viver santo, os novos relacionamentos, a batalha do novo povo, que Paulo trata disso ali quando nós lemos sobre o capacete, sobre a espada, sobre a couraça, e também tem aí a parte de conclusão do texto do verso 21 ao verso 24. É muito importante, e eu quero destacar agora alguns versículos, para nós observarmos o caminho que Paulo vem tomando no decorrer desta carta. Eu quero ler capítulo 1, no verso 7, e aí os irmãos junto comigo vão conseguir observar o pensamento paulino se evoluindo no decorrer desta carta. Olha o verso 7, o que nos diz. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Olha o capítulo 2, no verso 8. Acompanhem comigo. O texto que nós lemos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Primeiro, Paulo trata de redenção. Ele vem tratando redenção pelo sangue, remissão das ofensas. Aí ele vem tratando de graça, salvação, fé, não vem de vós, dom de Deus. Olha o capítulo 2, verso 19. Agora já é salvo por meio da fé, agora ele já vem tratando de uma edificação. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Paulo trata de redenção, de remissão, de purificação, trata de graça, salvação, fé. Agora ele já trata de uma edificação sobre um fundamento. Observa capítulo 3, verso 17. Vamos ler.
para os irmãos entenderem. Ele trata de redenção, fé, graça, fundamento. Agora ele já trata de habitação, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a sua plenitude. Observa como Paulo vem trabalhando: redenção, purificação, graça, salvação, fé, habitação. Observa comigo verso 3 do capítulo 4. Paulo agora já vem tratando de unidade. Já não trata de solo mais, é algo que é compartilhado. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Observa capítulo 5, verso 15. Isso. Portanto, vede profundamente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Observa o 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando em salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Observa o 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo ele vem tratando de alguns níveis que vem se aprofundando e chega no final, no ponto da unidade, no temor, sujeitando uns aos outros, na comunhão, salmodiando, louvando com cânticos espirituais, salmodiando ao vosso Senhor. Parece que eu vejo no decorrer disso um desejo de Paulo de estar com os irmãos. E parece que eu olho para os escritos de Paulo e ele vem dizendo: eu estou preso, mas de certa forma eu consigo viver isso com os irmãos, por estar em Cristo. De certa forma, Paulo vem abordando esses temas, vem elevando alguns níveis na sua mensagem. Você pode observar muito bem isso nos textos que nós destacamos. Há outro ponto que eu quero destacar para os irmãos, para não ficar muito longo, mais este ponto, que Paulo vem tratando das bênçãos. E não são bênçãos carnais, são bênçãos espirituais. Paulo trata isso no capítulo 1, no texto que nós lemos. Se você for observar, Paulo trata ali no texto que nós lemos, do 1 ao 6, é claro que prossegue aos 7, 8 e 9, mas Paulo vem tratando de uma eleição. Paulo vem tratando também de adoção, de redenção. E Paulo, lá no final, no capítulo no verso 10, ele trata de um selo do Espírito Santo. Então, o que eu vejo aqui que Paulo vem tratando dessas bênçãos espirituais, que é a partir destas bênçãos espirituais que dão sequência às nossas vidas, que dão sequência à nossa comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos, a viver esta unidade entre os irmãos, entre a igreja e a comunhão com os santos. Eleição, adoção, redenção e o selo do Espírito Santo. Eu quero destacar aos irmãos de uma forma muito fácil. Até esta parte não está em nosso material de apoio. É um destaque que eu fiz pessoal e eu quero relatar aos irmãos de um tema central que nós observamos na carta aos Efésios, que é justamente a identidade da igreja em Jesus Cristo, a vida prática do cristão. Se você for observar, há como você dividir o livro
em duas partes, em uma estrutura de duas partes. Capítulo 1 até o capítulo 3, a nossa posição em Cristo. Do capítulo 4 ao capítulo 6, nossa prática cristã. A carta aos Efésios revela quem somos em Cristo e como devemos viver à luz dessa nova identidade que agora nós temos em Cristo. Capítulo 1 trata de bênçãos espirituais, eleição, adoção, redenção, selo do Espírito Santo. Capítulo 2, da morte para a vida, salvação pela graça, a unidade do corpo. Capítulo 3, o mistério revelado, a igreja no plano eterno de Deus. Capítulo 4, nova vida, unidade, maturidade, novo homem, novo ser. Capítulo 5, andando em amor, vida cristã prática, relacionamentos. Capítulo 6 trata da armadura de Deus, batalha espiritual, vitória em Cristo. E eu destaquei uma frase de um certo livro que eu li, e que o seu escritor, ao escrever, ele nos traz assim: a doutrina correta produz uma vida cristã correta. E justamente isso tem muito a ver com os escritos de Paulo. Tem muito a ver com o que Paulo vem trazendo a carta aos Efésios. A doutrina correta produz uma vida cristã correta.